Boa noite, boa noite. Boa noite, Angélica. Boa noite, Ana. Boa noite, Mike. Boa noite, professor. Isabela, Tainá, Pedro, Giovan, Mariana, Boa Alessandra. noite. Boa noite, gente. O pessoal tá entrando. Boa noite a Opa, todos. Hein, boa Pedro? noite, tudo Boa bem? noite. Graças Ó, a Deus. Boa noite para vocês. Tudo olha o arraiá bem? aí, ó. Ao arraiar, começando mais Eita, um mês, né, gente? só saudades. É, o pior que é, viu, Pedro? E aí eu falei assim, gente, o que que eu vou colocar? Eu tava procurando umas coisinhas aqui, né? Aí eu achei esse bonitinho aí, ó. E desejo a vocês, né, que no arraiar de junho, que se inicia hoje, vocês possam pular todos os problemas, tomar uma dose extra de esperança, encontrar uma barraquinha de sonhos e se lambuzar de amor. Olha que beleza! Amém. Que Deus abençoe. É um mês que eu naturalmente eu gosto tanto, afinal de contas, festa junina é tão bom, né? E esse ano a gente vai ter que fazer canjica e tomar o quentão em casa sozinho. Olha só que coisa, né? Mas tá bom. Faz parte, aliás, uma coisa que a gente tem feito muito, ó, de uma certa forma, da quarentena é comer, né? Extravasar através ali de ficar toda hora beliscando. Só Deus, como diz a minha mãe, no final da quarentena a gente vai sair rolando. Enfim, vão aproveitar aí que junho tem muita coisa gostosa pra gente, viu? Então, o que eu venho desejar a vocês é que nesse novo mês, né, que se inicia hoje, que seja um mês abençoado para todos e que realmente tenhamos muitas novidades boas, né? Quem sabe Deus nos abençoe aí com coisas cada vez melhores, né? Que a gente está precisando, tá bom? Então, boa noite a todos. Não só um excelente mês que se inicia, como também uma semana abençoada para todos nós, né? A gente começa e finaliza a semana aqui juntos e que ela possa realmente ser uma semana muito boa, corra tudo bem e que no instante a gente esteja aí sextando novamente, tá bom? Então vamos dar de início, né, às nossas atividades. Então, deixa eu colocar aqui, vou passar. Se você se recordar, tem que clicar aqui, senão não vai. Isso! Estamos, né, finalizando a unidade 4, falando sobre os órgãos dos sentidos, tá? Inclusive, semana passada nós iniciamos a falar dos olhos. Eu até deixei aqui meu material, porque eu não vou repetir, mas como inclusive nós não finalizamos o estudo sobre os olhos, eu vou só repassar aqui a anatomia brevemente. Vocês sabem que eu sempre gosto de dar um feedback, né, um retorno em relação ao assunto que nós finalizamos na aula passada. Então, eu vou fazer isso, mas só recordando a vocês aqui um pouquinho sobre a anatomia, porque eu acho que isso vai ajudar a gente no entendimento do restante, que a gente ainda tem que falar dos olhos, bem como dar prosseguimento aos outros órgãos dos sentidos, tá bom? Qualquer coisa, vem falar a vocês mais uma vez aquele esquema que vocês sabem, que é qualquer dúvida, qualquer comentário, enfim, fiquem à vontade, vamos participar e fiquem à vontade para poder perguntar, enfim, interferir aí na hora que for necessário, tá bom? Então, vejamos. Semana passada, nós, ao iniciar os órgãos dos sentidos, eu chamei a atenção de vocês de que os órgãos dos sentidos são importantes porque eles nos permitem, né, na verdade, ter um contato com o meio externo, né? Então, reparem, só recordando, né, na hora que a gente fala dos órgãos dos sentidos, nós falamos da visão, da audição, nós temos o tato, nós temos o paladar e nós temos o olfato, né? Então, esses são os 5 órgãos dos sentidos e dos quais é importante a gente entender, né, da importância deles na interação nossa com o meio, né? É através do momento que a gente possa observar alguma coisa, visualizar alguma coisa, na hora que a gente sente um cheiro, né? Tem hora que a gente possa ter aquele sentimento de um cheiro de queimado, indicativo de problema, indicativo às vezes de perigo, né?
Na hora que a gente coloca algo à boca, a gente percebe, isso aqui tá estragado, né? Quantas vezes às vezes não acontece isso com a gente começa a alimentar com uma boca tão boa, né? Com uma vontade, com entusiasmo, e de repente a gente percebe que na primeira mastigação a gente percebe que aquele alimento não tá legal, mas é importante essa percepção, porque é indicativo, né? De que se eu continuar, eu corro o risco de ter problemas com aquele alimento. Então, só quero interagir, assim, recordar a vocês nesse contexto, uma vez que a gente consegue muito bem ter esse acompanhamento, né, em que existe a participação dos órgãos dos sentidos no nosso dia a dia e a partir, né, de toda essa integração, consequentemente, nós temos aqui várias ações, né, da gente poder perceber, eventualmente eu falei situações mais de perigo, né, mas sim, perceber de repente que o namorado, a namorada cortou o cabelo, fez a barba, pôs uma roupa nova, né? Aí só de observar assim, você já tem uma noção, né? Das intenções, aí você já tem a percepção, né? Olha que maravilha. Então, na vida, a gente é o tempo todo podendo e tendo essa interação, né? Seja ela através dos órgãos dos sentidos e qual sentido seja, né? Que é muito importante. Bem, e aí nós iniciamos semana passada, eu apresentei a vocês a anatomia dos olhos, tá? Como eu falei com vocês, eu vou recapitular aqui bem rapidinho, não vou ficar estendendo, mas porque eu acho importante, já que a gente não finalizou o assunto, para questões básicas, deixa eu pegar uma estrutura ocular aqui maior, acho que é essa daqui. Só para todo mundo poder recordar e alguns pontos que a gente for falar, ter, né, o entendimento de todo mundo, tá certo? Então, deixa eu pegar aqui no meu pointer, aquele bonitinho que eu gosto. Olhem só, nós vimos, né, nos olhos, a estrutura, chamei a atenção, deixa eu pegar aqui, né, o branco dos olhos, né, que é a esclera, tá? Nós temos a íris, que corresponde a essa região onde nós temos a coloração dos nossos olhos, né? A pupila, que é a estrutura que eu falei com vocês, que ela funciona como uma verdadeira janela, né? Por quê? Porque ela vai abrir ou ela vai fechar de acordo com a presença da luminosidade, né? Quando tem excesso de luminosidade, ela se fecha. Quando tem excesso, ela se fecha. Quando tem falta, ela se abre, né? Para permitir a entrada máxima de luminosidade nos nossos olhos, tá? A partir daí, nós também vimos que a estrutura ocular ela é composta por camadas teciduais, né? Existe essa mais externa, que é essa branquinha, que é a esclera. Existe essa vermelha, que na verdade ela está intermediária, que é essa região, a região denominada de coroide, que é uma estrutura membranosa altamente vascularizada. Existe essa amarelinha mais interna, que é a região da retina. Inclusive, eu chamei a atenção de vocês que é na retina o local da formação da imagem, tá? Se a gente observar, olha, isso externamente, né? A gente ainda tem a observação. Nós temos a estrutura do cristalino, tá? A estrutura da. Existe a parte córnea, que é membranosa externa. Existe a estrutura do cristalino, que está aqui presente, tá? Cristalino. Existe essa região, essa câmera, onde nós temos o que nós denominamos de humor vítreo, tá? Aliás, esse humor, né, que é inclusive aqui dentro tem um material líquido, existe não só esse humor vítreo, mas também existe aqui, ó, após a estrutura da córnea, nós temos uma região denominada, com a presença também do líquido, que é o humor aquoso, tá? Então, o humor aquoso aqui e humor vítreo nessa câmara interna, ok? E essa associação, lógico, né, com o nervo óptico, que vai levar essa imagem que vai ser formada aqui, ela vai ser transmitida através de impulsos nervosos pelo nervo óptico. E lá no nosso sistema nervoso central, nós
teremos a tradução daquela imagem, né? De repente você vai observar e perceber né, que o indivíduo, que uma colega está com bolsa nova, lindíssima, um grande objeto de desejo, né? Que você fala, nossa, que linda, né? Quero ter uma igual. Ou você chega e percebe, nossa, como que de repente eu estou precisando, né? Essa roupa está um pouquinho apertada demais, né? Ou seja, a tradução vai ser sua, é pessoal, né? E aí isso se faz no ambiente do sistema nervoso central, tá bom? Bem, a gente passou por eu apresentei a vocês toda essa região, aqui aproveitando em termos de imagem, né? Chamando bem a atenção do que eu falei anteriormente, aquela região do coroide, que é altamente vascularizado, aqui tem até a presença da vascularização, acho que isso é chamativo, né? Temos aqui a presença, olha, do cristalino, que fica muito mais fácil para o aluno perceber, né? A estrutura córnea, que é uma membrana externa. Então, existem essas estruturas, né, das quais nós vimos, das quais fazem parte, né, dessa constituição aqui para a gente e que é muito importante. Bem, chamei a atenção de vocês quanto à musculatura. Afinal de contas, existe um movimento, né, ocular que é garantido pela musculatura. Eu mostrei para vocês, existe a musculatura, que é o músculo reto superior, músculo reto inferior. E aqui em cima, ó, essa pontinha aqui, ó, externa, né, é o músculo elevador da pálpebra, tá? Associada a toda essa musculatura, nós ainda temos a musculatura retomedial, tá? Que aí sim eu tenho todo esse movimento, toda a possibilidade do movimento da câmara ocular, tá? Chamamos atenção, isso, a gente caminhou, inclusive eu cheguei a apresentar a vocês que basicamente na região da retina, que é o local onde nós temos a formação da imagem, né? É um local onde nós temos as células, né? As células são fotorreceptoras e que, inclusive, o que nós temos são dois tipos clássicos, né? De células que nós temos, os cones e os bastonetes. Os cones, como estão aqui representados, são essas estruturas celulares com pigmentação, tá? Na verdade, são células que dão pigmentação à cor verde, vermelha e o azul. E os bastonetes são a coloração negra, né? A questão, ela não tem aí uma questão de coloração. Ela trabalha em preto e branco, tá? Afinal de contas, os bastonetes, eles trabalham em situações de baixa luminosidade, tá bom? Bem, e aí eu chamei a atenção de vocês. Lembram que eu apresentei a situação do daltonismo, né? Que é justamente quando, porventura, o indivíduo venha a ter alguma deficiência nas células dos olhos, justamente relacionando a essas três cores, né? As estruturas dos cones. Então, o indivíduo vai ter dificuldade na distinção do verde, do vermelho e do azul, né? Foi quando eu apresentei isso para vocês. Inclusive, chamei a atenção que para a formação da nossa imagem, o que na verdade a gente precisa, gente, o que nossos olhos captam é luminosidade, né? É luz. O tempo todo a gente enxerga luz. E é importante a gente destacar que eles falam que não existe ainda nenhuma câmera fotográfica com a capacidade, com a acuidade visual que os nossos olhos nos permitem. Olha que bonito a gente né, ter isso de observação. Olha como que, na verdade, nós temos uma estrutura, né, com uma capacidade fenomenal de ação, né? E a gente não sabe agradecer a isso, né? Quantas vezes? Lembram vocês que eu apresentei aqui, né? Inclusive eu brinquei, vocês identificaram aqui comigo sempre o número, né? De uma maneira correta, e a gente chegou à conclusão que na sala não tem ninguém daltônico, né?
É importante isso porque, de uma maneira geral, eu apresentei a vocês, nós vimos que tende a ter maiores prejuízos a distinção de cores, principalmente os rapazes, tá? De uma maneira geral, eles são mais tendenciosos a eventualmente apresentar dificuldade, né? Mas aqui nós vimos que na sala os rapazes estão muito bem, obrigado, né? Conseguem fazer distinção direitinho, assim como as meninas também, todo mundo conseguiu distinguir, né, de uma maneira tranquila, o número que está escondidinho, né, nessas representações que eu apresentei para vocês. Apresentei também o que a gente denomina de cegueira diurna, né, que é a acromatopsia, que são aqueles indivíduos que durante o dia têm essa imagem preto e branco. Gente, já pensou o que é só enxergar em preto e branco? Deve ser, assim, tudo na vida a gente acostuma, né? Logicamente. Mas percebam vocês, né? Quando a gente assim, tem nos detalhes e a gente, na verdade, tem a partir da distinção das cores, né? A gente consegue, às vezes, valorizar tão mais as estruturas, as roupas, né? Os detalhes, né? Mas tem pessoas que têm dificuldade na distinção das cores. E aqui, particularmente nessa situação de acromatopsia, esses indivíduos têm maior dificuldade no período diurno, por causa da luminosidade. São indivíduos que, na verdade, têm a melhor percepção da visão no período noturno, tá? Aí eles conseguem distinguir um pouco mais de detalhes, certo? E aí, eu acho que a partir de agora, se não me engano, seria coisas novas, né? Pelo que eu olhei, aí a gente vai caminhar, eu vou apresentar a vocês, porque a gente não chegou a finalizar, né? Por isso até que eu fiz questão de dar uma repassada assim rapidinha aos slides que eu tinha falado anteriormente, mas justamente para que todos pudessem, né, acompanhar e ajudar agora no entendimento do restante, tá bom? Então, olha só. Eu até chamei a atenção de vocês que se vocês de fato conseguem fazer a distinção do vermelho, do verde e do azul de uma maneira adequada, vocês conseguem então enxergar bem, né? Ter todas as nuances de coloração. Porque é o que de fato ocorre conosco quando nós, Luciene, mas os cones, eles só têm a identificação dessas três cores. E aí? Por que eu consigo, né, enxergar, sabe aquelas caixas de lápis de cor, né? Eu, particularmente, eu acho lindo. Dá vontade de comprar, né, daquela que é aquela grandona. Só não compro, porque eu falei, gente, né, além de ser muito cara, eu falei assim, qual que vai ser a minha utilidade hoje em dia? Porque eu queria comprar para mim, não é para filho, não. É para mim, né? Para eles eu compro e, na verdade, eles comem lápis. É impressionante. No instantinho faz uma meia dúzia de pontos, o lápis já tá pequenininho. Mas dá vontade de comprar para mim, para ter, que eu adoro essa coisa de papelaria. Gente, não dá para comprar porque é muito caro. Mas você fica doida para poder comprar, porque tem ali, né, aquela 36, 48 lápis de cor, cada uma numa tonalidade, no detalhe, né? Como é que nós observamos, então, essa variação de coloração? Nós conseguimos observar a partir da mistura dessas cores, né? Então, a nossa máquina ocular consegue nos permitir ter todas essas nuances de diferentes cores e ainda mais nós mulheres, né? Valorizamos esses detalhes. Às vezes a gente quer comprar uma roupa só porque aquela cor, aquela camiseta eu preciso de ter ali porque ela vai me fazer falta, né, meninas? Fala a verdade. Tem hora que é só porque tem uma rendinha com verde diferente, eu já acho que ela é muito diferente de todas as demais e que vale a pena, às vezes, ter ali no armário, né? Aí, pior, até que um chega e fala assim, que cor feia, aí tira toda a graça e a gente desanima. Bem, o fato é que nós conseguimos ter essas distinções, né? A partir da variação, da capacidade que os nossos olhos têm de ter essa mesclagem, né? Em relação a essas cores que nós
sabemos que estão contidas nessas células fotorreceptoras, tá bom? Bem, nós temos a formação da nossa imagem, como eu falei com vocês, ela ocorre a nível de retina, né? E nós temos a formação da nossa imagem que é invertida. E nós também temos a observação da nossa imagem, olhem só, a partir do momento que nós temos duas estruturas oculares, a formação completa do que a gente enxerga se dá pela sobreposição dessas peças lá no meu sistema nervoso, tá? E isso é interessante, só para vocês entenderem, olha que legal. Primeiro, eu sempre chamo a atenção do meu aluno, né? Reparem, se vocês tamparem um olho, isso lá na sala de aula eu faço e dou clássico exemplo para vocês. Por exemplo, vocês imaginem eu de frente para vocês ali na sala, né? Uma sala extensa, onde tenha várias pessoas assim na lateral. É muito clássico, às vezes, um aluno chegar, né? Chegar super atrasado, ou principalmente dia de atividade, que vocês estão fazendo atividade lá na sala. O aluno chega pé ante pé, caladinho, porque ele não quer que você perceba, né? Que ele está chegando só aquela hora. Mas, logicamente, você atento, você consegue. Por quê? A gente consegue ter uma visão, deixa eu ver qual que é aquela, acho que já passou, né? Uma visão maior, né? É que esse campo de visão que nós temos, ele é um campo de visão, na verdade, bem amplo, né? Inclusive com uma visão periférica, né? Agora, por que eu estava falando disso? Porque se eu tampar um dos meus olhos, e se vocês fizerem isso aí agora na casa de vocês, vocês vão ver o tanto que a gente vai ter a visão comprometida. Então, quando eu tampo, eu estou ali na sala de aula e tampo um dos olhos, eu vou perder uma visão bem ampla, correspondendo àquela área, né, que eu tampei dos meus olhos. Bem, e isso, na verdade, nos remete ao seguinte: nós precisamos muito de ter a observação das nossas coisas, utilizando-se dos dois olhos. É muito comum o aluno, né? Vira e mexe, às vezes tampar um dos olhos, assim, não, é porque assim, professor, assim eu acabo enxergando melhor, né? Não, nós temos que ter cuidado, na verdade, nós temos que acostumar, né? Observar sempre utilizando da visão com os dois olhos. Na microscopia é clássico o aluno tampar um olho porque fala que senão ele não consegue enxergar com os dois olhos, né? Bem, tudo é uma questão de quê? De costume, tá? E, de fato, a observação com os dois é que me dá uma boa observação do campo de uma maneira geral, tá bom? Inclusive, existe sim um lugar que a gente fala que é um ponto cego, né? E aí você fala, mas ponto cego? Sim, existe um ponto cego na nossa estrutura ocular, que é justamente o local da implantação do nervo óptico. Mas a gente não percebe isso justamente pela sobreposição das imagens. Então, na hora que ela se sobrepõe, aquele lugarzinho que seria o ponto cego, né? A gente acaba, logicamente, não tendo essa falha na imagem, tá bom? Bem, uma coisa que eu tenho certeza que já aconteceu com todos vocês, assim como também já aconteceu comigo, é quando a gente percebe que as nossas pálpebras, né, elas estão movimentando involuntariamente, elas estão tremendo, na verdade, elas estão tendo espasmos, né? São espasmos nas pálpebras, que incomoda, muitas das vezes nos incomoda, porque nos dá a sensação de quem está próximo a nós, né, está percebendo que aquilo está acontecendo, e a gente não tem controle voluntário sobre isso, né? E isso é fato,
tá? Isso normalmente ocorre justamente em função de, às vezes, a gente ter algum tipo de cansaço ou tensão nessa região, e muitas das vezes, aqui, inclusive, acúmulo de ácido láctico, alguma diminuição da oferta de oxigênio para essas células musculares. Então, com os movimentos, com esses espasmos, o que faz é justamente poder dissipar, né? Por exemplo, aqueles acúmulos metabólicos que eventualmente estão nessas células e promover, né, maior fluxo de oxigênio nessa região. Então, isso acontece, tá? Acontece com as melhores famílias, embora muitas das vezes isso nos incomode bastante, né? Mas normalmente nos incomoda principalmente em função disso, da gente achar que as pessoas estão todas, né, percebendo que os meus olhos estão ali, que as minhas pálpebras estão se movimentando, né? Mas que normalmente isso passa relativamente rápido, e aí a gente se tranquiliza, né? Mas é isso que acontece, e isso acontece com todos nós, tá? Normalmente ele tende a acontecer principalmente em função disso, tá? Quando há uma necessidade de um movimento mais intenso, de uma maior oferta de oxigênio, tá bom? Como eu tinha falado com vocês, olhem aqui a característica, né, da visão, a formação da imagem, olhem só, é a nível de retina, né? E que aí se faz nessa estrutura membranosa. Por isso, inclusive, como eu vou mostrar para vocês adiante, existem indivíduos, né, que possam vir ter descolamento de retina. Isso prejudica bastante na visão, tá? Então, por isso que é importante, por isso que eu fiz questão de retomar com vocês aquela anatomia, porque a gente consegue, né, diferir o quanto que realmente, às vezes, alterações nessas estruturas possam comprometer a nossa acuidade visual, tá bom? E, como eu falei com vocês, a pupila ela funciona como uma verdadeira janela, né? Estando contraída quando a gente tem excesso de luminosidade. Então, olhem só para vocês observarem, com essa pupila contraída, acaba que incide, né? Você consegue filtrar a quantidade de luz a entrar e a se dissipar na estrutura da retina, né? Ao passo que se a gente estiver no ambiente escuro, onde eu tenho que aproveitar o máximo, né, aqueles focos de luz, na verdade a nossa pupila ficará dilatada. Eu sempre gosto de chamar a atenção do aluno, porque a pupila contraída, a gente sabe, a gente percebe muito bem isso, né? Basta vocês imaginarem, ainda mais vocês, geração que já nasceu com a câmera do celular apontada para vocês fazerem selfie, né? Então, bom demais. Então, vocês sabem tirar foto, toda hora tá fazendo pose e tirando foto. Vocês sabem que quando vocês vão tirar foto e vocês estão expostos a um excesso de luminosidade, às vezes isso tão incomoda que a gente fecha um pouco os olhos, né? Agora, o exemplo da pupila dilatada, eu sempre gosto de dar para vocês, é quando vocês veem, né, aqueles programas, tipo o BBB mesmo, onde eles têm uns quadros que colocam alguns confinados em quarto escuro, né? E aí eles, inclusive, para poder filmar, eles precisam de uma câmera específica. E aí a gente observa que aquelas pessoas que estão confinadas, elas parecem que estão com a estrutura ocular até maior, né? Porque na hora que filma assim, você percebe que a pupila está dilatada. Por quê? Estão confinados no ambiente escuro e aí, sem a pessoa, na verdade, perceber. Por quê? A contração e a dilatação, ela ocorre independente da nossa vontade, já que é uma reação do nosso sistema nervoso, né? Sistema nervoso autônomo. É até por isso que a gente fala que o simpático, porque é o sistema nervoso autônomo simpático, que promove a dilatação, e o sistema nervoso autônomo parasimpático, que promove a constrição, tá bom? Então, isso acontece conosco em função dessa necessidade. É muito mais uma necessidade
frente, uma resposta, né, nossa, frente ao meio, com excesso ou com falta de luminosidade, tá bom? E eu sempre chamo a atenção de vocês, reparem, quando falta luz, né, é algo que incomoda demais a todos nós, né? Poxa, tem dia que você prefere ficar no seu quarto ouvindo uma música, no escurinho, curtindo aquela preguiça, tudo bem, mas é uma opção sua. Agora, no dia que você é obrigado a ficar quieto na cama, meio que de castigo, né? Porque faltou luz, gente do céu, é horrível, né? Mas o porquê, né? Porque ao mesmo tempo que a gente, principalmente no início, sente muita falta da luz, mas com o passar do tempo, reparem vocês que a gente parece que acostuma, né? Aquilo que antes você não enxergava um palmo, né? Adiante, agora você começa a enxergar com maior tranquilidade. Lógico, não consegue verificar muitos detalhes, né? Mas, por exemplo, se a gente tiver em pé num ambiente cheio de cadeira, né? Ou seja, cheio de obstáculos, e mesmo sob tudo escuro, com o passar do tempo, mesmo não sabendo detalhes, você consegue andar ali por aquele ambiente sem sair necessariamente tropeçando em tudo. Por quê? Você consegue distinguir o ambiente que tem a carteira daquele que não tem, você consegue ver um local de passagem, né? Isso acontece conosco, por quê? Porque o nosso organismo, ele vai tentar aproveitar ao máximo de toda a luminosidade que eventualmente possa ter naquele ambiente, né? E colaborar para que você tenha a possibilidade da visão, né? O que eu chamo a atenção de vocês é porque existem, gente, várias possibilidades de alteração à visão, né? Eu vou apresentar aqui vocês os clássicos, no caso da miopia e a hipermetropia, né? Sou obrigada a falar da presbiopia. Até não está aqui não, mas eu gosto de comentar com vocês, porque inclusive eu tenho dado muito valor a isso, porque agora eu sei que de fato é essa presbiopia. Eu vou comentar com vocês, tá? Bem, então vejamos. Olhem só. Como eu falei com vocês, a projeção da imagem ocorre a nível de retina. E a nossa imagem ela é feita de uma maneira invertida. Tudo aquilo que eu estou enxergando, ela está sendo formada na retina contrariamente. Mas aí, Luciene, mas eu não enxergo as pessoas de cabeça para baixo. É porque na hora dessa imagem, na hora que ela é levada a informação através dos impulsos elétricos para o meu sistema nervoso, aí ele inverte novamente. Então, é por isso que a gente não enxerga invertido, embora exista a projeção na retina dessa maneira contrária, tá bom? Mas é justamente por isso, porque a imagem é formada na retina, que nós possamos vir a ter prejuízos em algumas situações da observação da nossa imagem. E aí é aquilo que vocês provavelmente já ouviram falar, que é o indivíduo que apresenta miopia, que é aquele indivíduo que ele consegue enxergar, né, bem o que está próximo e ter grande dificuldade de se observar aquilo que está distante. Observem aqui na imagem, né, que o primeiro plano, a imagem ela está bem focada. Agora, lá no fundo, fica tudo meio que embaçado, né? É como o indivíduo com miopia enxerga. E por que ele é miopia? É porque existe a formação da imagem anterior à retina, tá? Então, a partir dessa alteração, ou seja, a imagem ela não é formada no local adequado, ela é formada anterior a esse ambiente. E é por isso que o indivíduo, né, observa com dificuldade aquilo que está distante, ok? Agora você pode perguntar, Luciene, e tem a possibilidade de ter a formação da imagem depois da retina? Sim, tem sim. Que aí é o que a gente chama de hipermetropia. Seria
praticamente o inverso, né? Por quê? Eu tenho aqui a formação da imagem posterior à retina, então aquilo que está distante, o indivíduo enxerga bem, mas aquilo que está próximo, ele enxerga tudo embaçado, tá? O indivíduo com hipermetropia, ele não enxerga bem os objetos próximos. Então, é justamente por isso, né, que é importante de haver essa correção, tá? No indivíduo, ou que tenha miopia ou hipermetropia, isso se faz através de lente, tá? Então, é muito importante a observação disso, gente, porque prejuízos, né, à acuidade visual, ela compromete muito os indivíduos e, inclusive, chamando a atenção quando se trata de crianças ali na fase escolar, onde que as crianças estão, inclusive, sendo alfabetizadas, né? Muitas possam vir a ter prejuízos no aprendizado em função da dificuldade de visão, tá? Então, a gente ser sensível a isso, ter a capacidade, né, de eventualmente, porque eu tenho um irmão mais jovem, eu tenho um sobrinho ou um filho, né? Isso é importante, às vezes, a gente ter essa avaliação, porque a gente só fica, né, às vezes cobrando, por que que você não está aprendendo direito, por que que a sua letra não está bonita, enfim, isso tudo realmente possa causar prejuízos, tá bom? Inclusive, até em função disso, não coloca aqui, mas chamando a atenção, né? De outro problema também, que é um problema na córnea, que é o astigmatismo, né? Astigmatismo, então, ele tende a levar muitos prejuízos às crianças ali na idade escolar, tá? O astigmatismo, ele, na verdade, que ele acontece, ele não enxerga bem nem os objetos, nem de perto nem de longe. Ou seja, ele tem um comprometimento, né, à visão de uma maneira mais ampla. Então, na hora que eu falei da letra, né, eu me recordo justamente indivíduos com astigmatismo, às vezes eles têm dificuldade, né? Uma outra característica também que às vezes possa nos sensibilizar à possibilidade do indivíduo ter astigmatismo é quando ele se queixa muito de uma sensibilidade muito grande à luz, né? Algo que o incomoda muito de uma maneira assim, logicamente, excesso de luz nos nossos olhos, acredito que todos nós, na verdade, a gente não gosta muito, incomoda. Mas tem pessoas que são super sensíveis à luminosidade, uma hipersensibilidade, né? Que não se justificaria tão facilmente assim, tá bom? Então, porventura, se alguém tem ou tem ali, principalmente crianças, né? Com algum tipo desse tipo de queixa clínica, chamar a atenção, levar o oftalmologista para avaliar, né? Logicamente, ninguém tem diagnóstico por achismo, mas a sensibilidade de perceber que às vezes tem alguma coisinha que não esteja legal, isso é interessante, né? É bom que a gente possa levar a um especialista para poder, de fato, avaliar de uma maneira adequada, tá bom? Professora, Diga, diga. boa noite, Ei, Giovan. Giovan, boa noite. Tudo bem, Giovan? Tudo bem, e você? Joia. Ô, Luciene, na verdade, eu queria só reforçar não, só para complementar mesmo. É que no estigmatismo, é que eu tenho, né? Pouco mais eu tenho. E ela decorre também de alguns, tipo assim, trauma, pancada no globo ocular Oh. também, né? E Uhum. seria, além da sensibilidade, seria vamos falar assim, uma contorção nas imagens, tipo assim, a luz ela entra toda embaçada, deformada em vez de ser de na linha reta. Sim. Sim, sim, Giovana. Isso que você falou foi bom recordar isso sim. Porque o astigmatismo, ele, na verdade, o que ele acontece? Tem a estrutura da córnea, que é aquela estrutura membranosa, né? Que ela se estende, nesse caso, né, no indivíduo com astigmatismo, ela se projeta de uma maneira irregular. Então, ela acaba apresentando um formato oval, a estrutura córnea,
Isso aqui, ó, né? A estrutura córnea é justamente a estrutura externa, né? Da qual é uma estrutura membranosa externa. Então, ela acaba, igual você falou, eventualmente por trauma, situações mesmo do dia a dia, uma bolada, sem querer eu bati o olho um canto, né? Algo nesse sentido possa fazer com que essa estrutura córnea ela acaba se tornando um formato irregular, particularmente vai se ovalando, né? E aí acaba que faz com que o indivíduo tenha esse prejuízo, porque na hora de entrar, né, essa fonte luminosa, na hora que a gente imagina que ela entra, e aí sim ela entra e se ela se dissipa de uma maneira regular, né, para ser projetada na retina, aí agora ela acaba sendo mais tortuosa e uma formação de uma imagem de uma maneira irregular, promovendo justamente o que você chamou, né? Essa visão meio torta, né? Meio truncada ali em termos de formação de imagem. É importante que também ela é corrigida através de lente, né? E é muito importante isso, a sensibilidade de observação e levar, né, o indivíduo para ser analisado e, consequentemente, poder fazer o reparo. Ok, Giovanni, quer complementar com alguma coisa? Pode ficar à vontade. Não, é que realmente era isso que eu queria entender melhor, porque, tipo, o meu eu desenvolvi com uma pancada, né? Jogando futebol, um colega meu Foi mesmo, bateu Giovanni? bateu uma parte do cotovelo, praticamente no meu olho mesmo, na parte interna. Aí desenvolvi, né? Aham. Por isso do trauma mesmo. Não, e isso possa acontecer, de fato, né? Essa questão do trauma, bem lembrado. E outro, só para completar, já que você falou aí da sua situação, eu vou falar da minha. Eu apresento presbiopia. Presbiopia, gente, vocês já devem ter ouvido falar. E talvez, né, conheçam aí pessoas próximas a vocês. Sabe quando a pessoa começa a esticar, né? Pega o que ela estiver lendo e afasta, né? É isso. É o que é o problema que a gente fala, entre aspas, né? O braço curto, o problema de visão do braço curto. Ela é mais tendenciosa a aparecer a partir dos 40 anos de idade. Né? Não é obrigatória, logicamente, isso vai acontecendo, entre aspas, também, uma vista cansada, né? Que ocorre naturalmente conosco no processo de envelhecimento, mas não significa que necessariamente com os 40 anos vai acontecer com todos, né? O fato é que cada um aí, logicamente, tem suas características, isso vai acontecendo ao longo da vida, e a gente começa a ter dificuldade de enxergar de perto, né? Isso se faz através de uma perda da elasticidade do cristalino, que é aquela estrutura que eu também mostrei para vocês aqui, ó. Aqui. Lembra que eu mostrei a estrutura do cristalino, tá? Então ele vai perdendo a elasticidade, vai dificultando ali na formação da imagem. Afinal de contas, na hora que entra a luminosidade e a passagem, né, dessas fotorecepções, elas vão, para até chegar na retina, vão passar por todas essas câmeras, né? Que se instalam na nossa câmara ocular. Então, qualquer alteração que venha a ter, quer seja na estrutura da córnea ou estrutura do cristalino, venha logicamente comprometer a formação da imagem, tá? Então, ela é uma característica, isso faz, né, de fato, com que a gente tenha uma dificuldade de enxergar, principalmente de enxergar aquilo que está próximo, né? Então, a gente precisa começar a se afastar um pouco mais para poder conseguir ler de uma maneira adequada, né? O fato, igual hoje, vocês sempre vão me ver de óculos, né? Eu fui obrigada, né? Eu já tinha que ter óculos há muito tempo, né? Mas aí era aquele óculos de gaveta, né? Que de vez em quando você lembrava. E às vezes lembrava, já precisando de ir no oftalmologista e mudar a lente, porque, enfim, agora não, agora eu me sinto obrigada, não tem jeito, senão eu não consigo enxergar direito, né? Então é importante a gente destacar isso, porque tem vários pequenos problemas de visão que são mais ou menos frequentes, que a gente ouve, né? Aí ao longo, e que é bom a gente ter essa noção.
né? Logicamente, como eu falei com vocês, não que a gente consiga, obviamente, dar um veredito, nada disso, mas um pouquinho desse entendimento, um pouquinho de sensibilidade, a ponto de poder perceber que existe alguma coisa de diferente e aí ir ao oftalmologista para ele avaliar de uma maneira adequada, né? No caso, como o Giovanni falou, quando a gente fala do astigmatismo, isso tanto pode acontecer naturalmente ou provocado, no caso, por traumas, né? Agora, a presbiopia, ela tende a acontecer naturalmente com o nosso processo de envelhecimento, tá? Que faz parte, né, da nossa história mesmo. Que bom, quer dizer que a gente está vivendo, né? É o consolo de tudo, isso é muito fazer o quê? A gente vai tendo pequenas perdas e essa característica da presbiopia é uma clássica. Uma outra situação também é o estrabismo, né? O indivíduo estrábico, que é uma debilidade da musculatura intrínseca dos nossos olhos, né? E acaba podendo promover uma alteração na rotação dos nossos olhos. Então, eu vou pegar aqui em termos dessa representação e depois tem imagens para vocês verificarem. Quando essa alteração ela faz com que a câmara ocular fique mais direcionada para a linha central, né? É o que a gente denomina de estrabismo convergente. Quando ele vai mais para a lateralidade, com a estrutura, né, do globo ocular direcionado para fora, na verdade, aí nós temos estrabismo divergente. E quando ele vai, ou quer seja direcionado para cima ou para baixo, é quando a gente fala que é o indivíduo estrábico vertical. Reparem vocês aqui nessas imagens, né, com essas crianças. Nós percebemos a convergente, quando está para a linha medial, a divergente, quando está indo para a lateralidade, reparem que está direcionado para fora, e aqui, né, no caso, o olhinho da criança está direcionado para cima, né, que aí é a vertical. Logicamente que isso leva a prejuízo, né, à visão, afinal de contas, como a gente viu, né, a formação da imagem, ela precisa dessa formação a partir da observação dos dois olhos. Então, a partir do momento que ele tenha uma alteração, como a gente está observando aqui, logicamente o indivíduo acaba tendo prejuízo, né? Além de, esteticamente, também poder incomodar, poder ser motivo, né? De eventualmente ali ser observado e as pessoas comentarem, isso fazer, né, com que a pessoa às vezes se sinta não bem. Então é fundamental, principalmente em termos de criança, para que você possa, seja muito mais fácil você trabalhar ali naquela fase, crianças são mais responsivas, né? Para poder solucionar essa característica logo de início, né? Normalmente o que se faz é colocar um tampão na estrutura ocular que está com a visão normalizada, né? Porque aí vai forçar, de fato, com que aquela estrutura ocular seja aos poucos direcionada para a posição correta, tá bom? Às vezes possa vir a ter a necessidade de ter algum ato cirúrgico, mas logicamente ali, quanto mais precoce da identificação e do tratamento, tende a ser mais responsivo e evitar mais, né, situações cirúrgicas, ok? E outro também, aí esse daqui você já deve ter muito ouvido falar, né? Outro problema possível, né, é o glaucoma, tá? Glaucoma também ele tende a ocorrer, a tendência é que ele ocorra mais com o nosso envelhecimento, né? Ele em si, o que ele é? A lesão do nervo óptico, tá? É a lesão desse nervo óptico a partir do aumento da pressão interna, pressão ocular aqui internamente alta, tá? E aí, pronto, né? Se eu tiver lesão ao meu nervo óptico, inclusive, eu possa caminhar para a perda da visão, né? É importante a gente ir ao oftalmologista, não só para avaliação da nossa capacidade, acuidade visual, como também para poder avaliar, né, a pressão interna
da câmara ocular. E porque às vezes ela possa. Aí você fala assim: ah, mas se isso acontecer, eu vou sentir sintomatologia e que às vezes possa ser sugestiva. Ó, gente, existem até sintomas, mas muitas das vezes possa ser silencioso e esses sintomas só aparecerem mais na frente. Eu até chamo a atenção de vocês aqui, ó, né? Que a sintomatologia normalmente é cefaleia, né? A fotofobia. Tem pessoas que têm náuseas, enjoos e dor nos próprios olhos. Bem, isso não significa obrigatoriamente que a pessoa vai ter esses sintomas, né? E não que ele venha a ter necessariamente todos os sintomas também. E quando a gente fala de cefaleia, é uma sintomatologia tão presente em tantas outras manifestações clínicas, né? Não é específico. Então, é muito importante, de uma maneira geral, as pessoas, de preferência, né, poderem ali fazer acompanhamento, porque que o oftalmologista ele consegue fazer a avaliação dessa pressão interna, tá? E, consequentemente, da identificação mais precoce possível, antes que possa vir a ter algum tipo de dano. Para vocês observarem, olhem só, peguei nessa imagem, aqui seria, tá justamente mostrando, e por que essa pressão interna é elevada? Lembra que eu chamei a atenção que aqui temos um humor vítreo, né? Que é aquele ambiente líquido que se mantém aqui dentro das câmeras. Se ele aumentar a pressão, ele vai pressionar a parede da retina e também do nervo. Aqui, só para vocês terem uma ideia, é um nervo óptico saudável, com a vascularização adequada, com a inervação adequada, saudável. Agora, se essa estrutura, essa pressão forçar muito essa área, possa haver danos, né, a essa inervação, e a partir do momento que essa imagem começar a não ser direcionada ao sistema nervoso central, de nada me adianta, né? Afinal de contas, como nós vimos, eu tenho a formação da imagem, mas essa imagem precisa de ser levada ao meu sistema nervoso central para a gente ter a tradução. Se porventura tiver algum comprometimento, consequentemente eu não vou enxergar, não vou conseguir traduzir aquilo que está sendo formado. Então, isso é importante, chamar a atenção de vocês, inclusive, como eu falei anteriormente, né? Raramente apresenta sintomatologia, tá? Ou, eventualmente, venham ter sintomas mais proeminentes quando já está numa situação maior de agravo, né? Então, por isso que é muito importante. Tem coisas que a prevenção é a melhor delas, porque elas podem acontecer de uma maneira mais silenciosa. Então, se eu tiver o hábito, né, de frequentar ali oftalmologista, não só para o acompanhamento da minha visão em geral, mas também nesse acompanhamento da pressão interna, tá bom? Logicamente, a gente chama atenção porque vocês são muito jovens e aí, às vezes, na hora que a gente fala assim, né, porque é mais tendencioso acontecer, logicamente, em indivíduos mais maduros, né? Mas não significa que não possa acontecer em indivíduos mais jovens, tá bom? Então, tome esse cuidado, esse zelo, que qualquer coisa, logicamente, a partir do momento que a gente vai ficando, né, mais maduro, a gente tem a necessidade maior de frequentar especialistas, fazer um acompanhamento mais de perto. Mas, na medida do possível, quem puder, sempre é muito bem-vindo, tá? Pelo menos de tempos em tempos, poder ir, né, e avaliar. Existe também o glaucoma congênito, não sei se vocês já ouviram falar. O que significa isso? Crianças que já nascem com glaucoma, tá? E reparem vocês, olha aqui no caso, né? Dá a sensação de que até a estrutura ocular da criança ela é maior, mas não é isso. Ela tem a gente tem essa sensação porque os olhos ficam o que a gente chama de bufitalmo, que é justamente a estrutura, né? A estrutura córnea, ela fica com um aspecto diferenciado, essa área mais meio que azulada, né? Ocupando quase toda a região da câmara ocular. Então, parece que ele está maior, tá? E isso é uma coisa importante chamar a atenção, porque se ela é congênita, foi transmitida de mãe para filho.
E a gente tem que ter o cuidado, porque logo após o nascimento, né, logicamente a gente tem uma grande dificuldade em identificar uma série de situações com esses bebês, porque eles não falam, porque eles estão, né, eles vão aprender tudo, então eles ainda não conseguem distinguir ou direcionar para a gente algum grau de dificuldade. Então, é importante ali dos pais irresponsáveis, né, que estão acompanhando com aquela criança, algumas manifestações clínicas, às vezes, possam ser sugestivas e nos chamar a atenção, né, e procurar, logicamente, um especialista, tá? Quais são essas pequenas manifestações clínicas? Por exemplo, a criança que leva muito a mãozinha aos olhos e fica apertando, é o que a gente chama de blefaroespasmos. São crianças que às vezes por que elas fazem isso, né? Porque normalmente elas são muito sensíveis à luminosidade. Então, tudo aquilo que nos incomoda, normalmente a gente não leva a mão, né? Ah, eu machuquei. Aí vira e mexe, eu vou lá e passo a mão naquele local, coço, enfim. Normalmente aquilo que nos incomoda, a gente leva a mão, né? Então, esse blefaroespasmo é muito característico as crianças levarem as mãozinhas aos olhos e ficarem apertando, meio irritadas com a situação, tá? Então, é uma situação. A fotofobia, né? Que é justamente a criança, assim, que evita ao máximo luminosidade, ela fica irritada com a presença da luz. E lacrimejamento, tá? Um lacrimejamento mais constante. É lógico que criança naturalmente tem mais lacrimejamento, eu vou até mostrar a vocês por quê. Mas, assim, o conjunto da obra que eventualmente vale, né, a observação e chamar a atenção e para ter uma análise de uma maneira específica do profissional, tá bom? Logicamente, não é deixar ninguém assustado, porque às vezes eu tenho criança pequena em casa, né? E, bem, o importante é ter a sensibilidade da observação e, caso necessário, levar, né, ao especialista para ele poder, de fato, avaliar, tá bom? Como eu falei com vocês, existe sim um ponto cego, tá? Que é justamente o local da implantação do nervo óptico. E como eu falei com vocês, né? A gente não tem essa percepção, ou seja, na hora que eu enxergo alguma coisa, eu enxergo ela completa, né? Eu não tenho a percepção que está faltando um detalhezinho da imagem. Mas por quê? Porque existe aquela sobreposição de duas imagens, uma formada pelo meu olho direito, outra formada pelo meu olho esquerdo. Então, elas se completam, se juntam e acaba que eu não consigo, né, perceber nenhuma falha em relação a esse ponto cego, tá bom? Mas por quê? Só precisa até perceberem aqui essa imagem, acho que fica legal. Aqui, ó. Nessa implantação do nervo óptico, eu não tenho aqui a presença da retina. Então, justamente é um local onde não tem, né? A gente não consegue ter a formação da imagem. Então, esse é o local do ponto cego, tá bom? Só precisa enxergarem isso. E acredito que vocês já tinham, né, ouvido falar nessa terminologia, ponto cego, né? Então, agora a gente entende por que eventualmente, de fato, isso existe, né? E por que que a gente não tem essa perda de visão, né? A gente consegue enxergar tudo completo, mas em função dessa artimanha, né? Sempre eu chamo a atenção de vocês a importância, como reparem, como que o nosso organismo, como que tudo é formado de uma maneira brilhante, né? E o mais perfeito possível. E, logicamente, também, né, gente? Quando a criança nasce já com esse olho biftalmo, aquelas manifestações secundárias que eu falei com vocês, elas ficam até em segundo plano, porque visivelmente eu consigo perceber que aqui existe algo que não está naturalmente correto, né? Mas é porque nem todos necessariamente que venham a ter glaucoma congênito necessariamente vão ter logo de cara essa região, né, opaca como está aqui, tá? Então, por isso que a gente parte para essas manifestações clínicas aqui, justamente quando, do ponto de vista visual, eu não consigo verificar
outras alterações, né? Que, lógico, imagina, você observar o olho oftalmo daquela forma, lógico que vai chamar a atenção, né? Dos pais responsáveis e do próprio pediatra ali, na hora que fizer, né, a consulta mensal com a criança. Eu chamei a atenção de vocês, e quem já acompanhou criança pequenininha sabe do que eu estou falando, né? Que criança é comum ter lacrimejamento, tá? Por quê? E a gente tem que ter cuidado, né? Eu vou até mostrar aqui para vocês por quê, mas o que faz de fato, né, essas crianças às vezes terem mais característica desse lacrimejamento? Porque olhem só, existe uma comunicação, né? O canal lacrimal, olhem só, a gente tem a glândula lacrimal aqui no plano superior, né? E ela é importante, semana passada até destaquei a vocês. É importante porque esse material, ele ajuda a lubrificar os nossos olhos, o que é muito importante até no contexto protetor, né? Bem, mas ele precisa de desembocar em ductos, né? Afinal de contas, todo líquido, ele precisa de um ambiente para ele realmente desembocar. E ele vai desembocar no canal lacrimal, né? Que é o que a gente está aqui, ó, canal lacrimal, que tem comunicação com a nossa narina, tá? Tanto é que é clássico quando a gente chora, né? Quando a gente tem um excesso da liberação aqui desse material da glândula lacrimal, a gente não fica com o nariz com coriza, né? O que é horrível, tem hora que a gente está ali aos prantos, né? Chorando. Você sabe que a sua situação não está nada muito boa, né? Que a gente chorando já normalmente não fica muito bonitinho, nada. E ainda fica pior ainda, porque ainda fica, o nariz ainda fica com corrimento. Aí pronto. Aí você não sabe se você ri ou se você chora, né? Porque a situação já tá feia. O que se justifica? Bem, logicamente, isso daqui vai desembocar na região nasal. Tende a, logicamente, cair no sistema respiratório e dar prosseguimento, né? Mas, numa situação de lacrimejamento, como é bebê, como na verdade ele está ali, né, tendo o seu organismo, na verdade, maturando, né, ao longo do seu crescimento e desenvolvimento, é muito comum nesses bebês terem um congestionamento no canal lacrimal, tá? Então, dentro desse ambiente de canal e da própria estrutura do suco lacrimal, vai começar a ter acúmulo. E, consequentemente, se ele vai acumular, né, ele acaba tendo aqui, ó, o lacrimejamento. Então, às vezes a gente acorda, aí o bebê tá com o olhinhozinho todo cheio de remela, todo no cantinho, né, na lateralidade ali, com acúmulo de material. É muito importante a observação e a análise disso, porque ele acaba sendo um ambiente, né, propício ao desenvolvimento de bactérias, né? Então, a gente precisa ali de identificar, de conversar com o pediatra, né, para ter um acompanhamento bonitinho, tá bom? E, logicamente, para poder cessar, né, descongestionar essa região, para não ter prejuízos, tá? E não correr o risco de desenvolvimento ali de infecções, tá certo? Eu comentei com vocês da possibilidade de descolamento de retina, né? Descolamento de retina também pode acontecer por várias situações, também por traumas, a gente comentou aqui, né? No caso do astigmatismo, que possa acontecer por trauma, Giovanna até comentou sobre isso. No caso do descolamento da retina também possa ter por trauma. E também uma das principais ocorrências é o toxoplasma ocular, tá? Aí você fala, toxoplasma? Sim, uma doença parasitária promovida por um protozoário, tá? O toxoplasma gondii, em que, para vocês terem uma ideia, aproximadamente 60% da população mundial é positiva para esse parasito, e a maioria das vezes nós somos assintomáticos, ou seja, não temos queixas clínicas. Mas quando a gente tem, existe sim a possibilidade da toxoplasmose ocular, que ocorre, olhem só,
o deslocamento da retina e a própria situação de danos à estrutura de retina. E eu falo com vocês, essa situação ela é mais frequente do que a gente imagina. Eu mesma, particularmente, como eu falo sobre isso das minhas matérias, ou mesmo quando leciono parasitologia, vira e mexe em sala de aula, a gente tem uma, duas ocorrências de alunos que se manifestam, né, que falam que já tiveram tantos por cento de perda da visão em função da toxoplasmose ocular, tá? Então, só para chamar a atenção de vocês, porque é outra possibilidade de danos à nossa visão, por vias indiretas, né? Por vias, aí, no caso, como eu falei com vocês, a um protozoário que possa danificar, e isso é permanente. E é importante, por isso que eu acho fundamental a gente tocar nesse assunto, porque na toxo ocular, a perda de visão, ela realmente ela ocorre e fica para sempre, né? Então é fundamental que na hora que a pessoa percebe que tem alguma coisa não esteja muito adequada à visão dela, que alguma coisa está, né, eventualmente, porque a pessoa percebe que tem alguma coisa diferente, que ela realmente possa ter a avaliação para realmente iniciar um tratamento e estancar essa perda. Caso contrário, ela só vai aumentando e significando perda maior da visão, tá? Um comprometimento real. Alguém quer Sim. perguntar alguma coisa? Diga, Alessandra. Boa noite, tudo Boa jóia? noite, tudo jóia. Diga, Aqui você falando Alessandra. da toxoplasmose, Uhum. só um exemplo. Minha irmã, ela teve, minha irmã mais velha. Só que ela não pegou, assim, porque é transmitida pelo gato, né? E aí ela não pegou, tipo assim, diretamente do animal. Ela foi transmitida, assim, através da gestação, que foi o que o médico falou. Porque, tipo assim, na minha casa nunca teve gato, a gente nunca teve contato com gato. E aí o médico explicou que, no caso dela, ela pegou na gestação, né, através da minha mãe. Só que se manifestou, tipo assim, muito tarde. Os sintomas começou a apresentar com uns 20 anos, depois de 20 anos, mais ou menos. E aí o médico falou que isso é muito comum de acontecer, nesses casos assim, de manifestar, tipo, na juventude. Tardiamente. E aí ele disse que não tem cura, né? Como você falou, que não tem cura. E aí, no caso, ela tomou vários remédios, assim, remédio muito forte. E até E ela hoje faz ela faz acompanhamento. tratamento, sim, faz acompanhamento. Aí, de vez em quando, ela ainda sente algumas coisas, sabe, assim, na visão. Graças a Deus, ela não perdeu a visão, mas prejudicou muito. Ela ainda sente muitos sintomas ainda devido à doença. É isso mesmo, Alessandra. Só para chamar a atenção aqui, e até as maneiras de ter a transmissão do toxoplasma, elas são diversas justamente por uma característica desse protozoário. Igual você citou aí, você chamou a atenção da transmissão congênita, porque de fato é inclusive uma das vias mais severas, porque no caso, né, da sua irmã, graças a Deus, embora, né, tenha tido essa situação e ela ainda se manifestou com a toxoplasmose ocular, mas que graças a Deus ainda deu tudo certo. Por quê? Existe a possibilidade da mulher ter toxoplasma durante a gestação e isso sugerir situação de aborto e retardo mental do feto. Porque a toxoplasmose, dependendo da fase gestacional, ela possa comprometer de uma maneira mais severa o desenvolvimento do feto, tá? Além de, às vezes, poder já ter uma criança com perda total de visão. Então, assim, logicamente, a gente sempre, né, igual você relatou, sua irmã teve essas perdas, mas o conjunto da obra, na hora que a gente entende um pouco mais das possibilidades, a gente sabe que a transmissão congênita ela é de fato muito severa. Existe, igual você falou, a partir do gato, né?
É porque os gatinhos positivos, eles liberam uma forma do parasito, que é o que a gente chama de os cistos, eles ficam no ambiente. Então, se a gente for ali mexer na terra, porque gato defeca e aquele material fecal fica ali misturado, né, com a terra, e esses ocistos, eles ficam viáveis por mais de ano na terra. Então, aí eu vou, mexo, sem querer, levo essa mão à boca ou pego alguma coisa, né? Também tem por inalação. E outra coisa também importante destacar é a possibilidade de adquirir o parasito através de carne crua ou mal passada, né? Principalmente, por exemplo, coraçãozinho de galinha, porque as aves elas possam vir a ser positivas, né? Enfim, então é só para a gente ter um cuidado redobrado, todos nós, e até por isso que a incidência dela é muito alta, né? 60% da população, se a gente fizer uma sorologia, a gente vai ver que a gente já teve contato com parasita. Às vezes eu não tive manifestação clínica, porque na maioria das vezes realmente a gente não tem nada. Mas a gente possa, às vezes, entrar em contato com esse parasita por tantas vias que acaba, né, que possibilita muito a população, de uma maneira geral, se tornar positiva. E isso que você falou, chamando atenção, né, esse cuidado, eu acho importante, porque a gente está falando de visão, né? Então, se existem alguns casos, algumas situações, principalmente da incidência, da ocorrência que tende a ser relativamente alta, que é importante a gente ter esse cuidado, né? Essa possibilidade, essa sensibilidade de que qualquer coisinha de alteração que a gente percebe na nossa visão, né? É importante chamar a atenção, importante procurar um oftalmologista para ter avaliação. E como você falou, e aí destaco, né? No caso da sua irmã, é importante que ela, agora de uma maneira mais frequente, mais regular, possa ir ao oftalmologista, porque existem casos de recidiva, ou seja, existem casos em que mais à frente possa ser que tenha, né, um retorno, uma maior atuação, às vezes, do parasito frente àquele dano que ele já começou a instalar. Tá? Então é importante ter esse acompanhamento, principalmente porque às vezes a gente possa ter baixas imunológicas, né? Quando a gente fica muito estressado, situações do nosso dia a dia, e às vezes essa baixa imunológica que a gente naturalmente possa vir a ter, eventualmente possa colaborar para o mal que a gente chama de recidiva, né? Ou seja, a volta do comprometimento ali na situação que eventualmente a gente já julgava já ter ocorrido e ter controlado tudo. Tá? Então é importante isso. Isso que você falou, Alessandra, para mim é muito comum. Na hora que eu menciono isso, e aí, porque a gente fala da ocorrência e a gente percebe o tanto que de fato ela é prevalente a partir do momento dos relatos. Eu já tive aluno que teve ele mesmo perda de visão significativa por causa da toxo, né? Então, por isso que eu sempre chamo a atenção dos meus alunos. Existem alguns cuidados que a gente possa vir a ter também, né? Para evitar, enfim. O que é mais importante para a gente, às vezes, é trabalhar no sentido preventivo. Tudo que a gente puder fazer para evitar é muito melhor, né? Mas é isso mesmo, Alessandra. E aí, esse acompanhamento que é importante. Deixa eu ver aqui. Aqui, outra situação que eu acho que não há, né? A maioria de nós já passamos por isso, acredito, que é a conjuntivite, né? Só de olhar assim já tá uma certa gastura, né, gente? Olha, fala a verdade. A conjuntivite, ela possa vir a ser por N situações, quer seja viral, bacteriana, né? Alérgica. O fato é que reparem que a esclera, né? Lembram que é o branco dos nossos olhos? Reparem, ela fica totalmente congesta, avermelhada, em função, né, desse processo inflamatório na conjuntiva. Então, ela tem até manifestações distintas quando se observa se é viral ou bacteriana, enfim. Dá muito lacrimejamento, né? O indivíduo fica com um lacrimejar que é muito constante, inclusive isso é uma forma de transmissão. A conjuntivite,
eu lembro que uma vez eu tive conjuntivite, assim, gente do céu. E ela é emotivo, né? Ainda mais a gente que é professor, a gente não pode ir para a sala de aula, porque a bacteriana, ela é altamente contagiosa, né? Então, acaba que, mesmo que você não sinta necessariamente dor, né? Mas o fato de você, as pessoas, elas acabam que a conjuntivite eu posso transmitir para as outras pessoas. Então, por isso que a gente tem que ficar reservado, cuidado com aquele lacrimejar, né? Que o lacrimejamento ele possa, sim, ter ali o micro-organismo e poder transmitir, porque aí eu limpo os meus olhos, né? Aí eu pego uma caneta, passo a caneta para uma outra pessoa, aí a pessoa escreve, aí ela vai coçar o olho. Então, assim, são vias de transmissão, tá bom? Então, é muito característico, ela tende, né, a ser mais resolutiva. Logicamente, se for bacteriana, aí a gente precisa de tomar um antibiótico, né? Aliás, não é tomar antibiótico, é gotejar, que é colírio, que é a base de antibiótico, né? Bem, o fato é que ele tende a passar, né? Com exceção do caso ali da bacteriana, os demais são cuidados, é realmente umidificar, né? Lubrificar, porque inclusive possa às vezes ficar mais a gente coça, né? Incomoda, irrita, e a gente poder danificar a estrutura córnea, tá bom? Então, isso é muito importante, por isso que tem que ter avaliação sempre ali no caso do oftalmologista. Outra coisinha também que é comum é o terçol, né? Tem gente que fala achando bonitinho. É muito clássico, às vezes, os meninos, vocês em sala de aula, né? Eu fico com saudade aí, repare. Em sala de aula, tem umas matérias que eu sei que na hora que eu coloco, vocês sempre pronunciam, né? Aqui vocês tendem a ficar mais quietinhos. Por isso que eu tô até falando, dos comentários que vocês normalmente fazem. Então, é aquele famoso bonitinho, sim. Mas, de fato, a característica do terçol, ele é um processo infeccioso, tá? Então, é um processo infeccioso das glândulas aqui, que nós temos as glândulas das pálpebras, e ele desenvolve absolutamente rápido, né? A gente mal acorda, você percebe que tem alguma coisinha incomodando ali, parece que tem um peluzinho, uma glândulazinha, começa com uma incidência, né? Parece uma bolinha, e de repente ela já cresceu, tá? E ela é muito dolorida, ela incomoda demais. Tudo nos olhos incomoda muito, né, gente? Mas ela realmente, porque ela fica essa estrutura, ela tá infeccionada, então ela vai incomodar, ela vai doer naturalmente, né? E como eu falei com vocês, ela cresce de uma maneira muito rápida. É importante, né? Porque aí eles também colocam medicamentos, né? Colírios que vão diminuir naturalmente e fazer com que esse processo infeccioso se dissipe, tá bom? Logicamente, eu não sei se vocês se recordam, eu acho que eu já comentei com vocês. Quando a gente tem qualquer trauma, gente, qualquer prejuízo, qualquer machucado que eu bati, que qualquer coisa que venha a ocorrer nos nossos olhos e nos órgãos genitais, é passivo de ir ao médico, tá? É importante. Então, assim, eu não posso resolver, né? Na verdade, a gente não deve resolver nada por conta própria. Mas, às vezes, eu acho que aconteceu alguma coisa, é bobagem, não vou ao médico, não. É importante, se porventura promoveu algum tipo de dano, quer seja nos olhos ou região genital, é importante que seja avaliado pelo médico, tá bom? Para realmente que às vezes possa deixar sequelas. E por fim, né? Reparem, olha como que falar dos olhos dá pano para manga, literalmente, né? Olhem quantas alterações nós não falamos aqui. E é interessante, porque se vocês perceberem, tudo que a gente falou é relativamente muito comum, né? A gente não está falando nada, são situações, porque e é importante a gente destacar isso, porque são situações muitas das vezes corriqueiras ao nosso dia a dia e corriqueiras com o nosso envelhecimento, né? A catarata é outra.
Logicamente, mais uma vez, não é exclusiva, tá? Na hora que eu falo de envelhecimento, não significa que seja exclusivo de idosos, não é isso. Existem, inclusive, indivíduos jovens, né, que precisam fazer cirurgia de catarata. Mas é inquestionável que a partir do momento que eu vou adquirindo maturidade, a minha chance de vir a ter essas casuísticas, ela se torna maior. Aqui no caso da catarata, acima de 50 anos, tá? Que aí a incidência, ela tende a ser maior a partir dessa idade, tá? O que que tem a ver, né? Aí aquela estrutura do cristalino, que, como eu falei com vocês, atua juntamente com córnea e cristalino, como se fossem verdadeiras lentes, né? Elas literalmente vão ficando mais opacas. Elas são uma estrutura tecidual transparente e que vai, repare aqui, né, na imagem, né? Vai se tornando opaca, como se tivesse uma névoa nos olhos dessa pessoa, tá? Chama a atenção de vocês que a gente consegue visualizar, né? Às vezes a gente consegue perceber, basta logicamente olhar nos olhos do colega, né? Tem hora que na hora que você tá ali, você tá conversando, você tá olhando para a pessoa, aí você percebe que tem uma situação, uma membranazinha, né, leitosa. Então a gente consegue perceber isso a olho nu. Vocês imaginem o tanto que não leva de prejuízo a visão dessa pessoa. Tá? O que eles falam aqui, ó, em termos de comparação, seria isso. É como se tivesse de fato uma neblina à frente da pessoa. Então ela enxerga, né, com muito menos nitidez quando comparada ao indivíduo sem a catarata, tá? É importante de ter a observação, de ter a avaliação, né? E, logicamente, a intervenção no momento certo, tá bom? Isso é fundamental, afinal de contas, a capacidade que a pessoa, né, tem de restaurar a capacidade visual, ela é muito importante, porque a gente já naturalmente tende a ter perda da visão, né? Vocês imaginem, além de tudo, também tem essa característica da presença da catarata, tá? Essa névoazinha. Gente, só porque eu falei, hoje, literalmente, eu falar de olhos, hoje eu tô com o olho parece ter uma poeirinha no olho, tá incomodando. Sempre assim, quando a gente fala de alguma coisa, é incrível. Bem, aqui, gente, eu vou colocar para vocês, são 2 videozinhos, mas que eu acho que ele complementa bem. Eu não sei que não tem nada de som, depois fica até para vocês, caso vocês queiram ver bonitinho ele completo, eu já deixei eles no jeito, justamente que da parte que realmente me importa, né? Para mostrar para vocês, é a parte da representatividade que existe dentro da câmara ocular, que por mais que eu fale, eu não consiga, né, passar isso para vocês. Então, olhem só, eu vou tirar aqui, já tá no jeito, eu vou passar para vocês esse videozinho rapidinho, tá? Olha, só um minutinho, tá certo? Aqui, eu só tô colocando ele aqui, eles já estão tudo no jeito. Eu já até deixei de tal forma, porque, deixa eu ver aqui, ó. Porque não tem nada de som, eu quero só a parte gráfica. Ainda mais os olhos, é tão bonito, tão importante, né? A gente, olha, eu vou colocar aqui. Então, olhem só, deixa eu ver se vocês estão vendo o que eu tô projetando aqui. Estão vendo aqui, ó. Tem um olho aqui, a parte de um videozinho, tá bom? Eu vou repassar aqui para vocês, não tem som. Vou só pegar a parte realmente da parte gráfica, tá? Então, olha, reparem, tá tendo essa incidência de luminosidade. Percebam que a pupila, né, que é literalmente, como eu falei com vocês, essa estrutura, uma verdadeira janela, porque tudo que a gente enxerga, gente, é luz. Olha que bonito! Observem o que está literalmente inserido, o que a gente enxerga são a parte de luminosidade, tá bom? Então, tá aqui incidindo a luz sobre os olhos, só chamando a atenção essa parte branca esclera e essa parte colorida aqui é a íris, né? Então, deixa eu passar aqui, ó.
olha aqui. E aí eles fazem, que a gente está entrando, passando por aquela parte da pupila. Isso, olha só, deixa eu pôr aqui com calma. Ó. Reparem o que ele chamou a atenção. A luz entrou pela pupila, passou e foi direcionada ao sistema nervoso. Então, aqui, ó, olha que bonito ele mostrando, né? Justamente essa parte de luminosidade. E aí, chamando a atenção de que tudo isso que nós enxergamos, ele vai ser direcionado ao sistema nervoso central, e esse direcionamento se faz através, né, desses impulsos nervosos. Não, aqui não é o que... Isso. Para a gente poder traduzir. Aí ele estava chamando a atenção, que eu posso ver. Aí aqui não precisa, não tem mais parte gráfica, não. Tem? Não. E aqui, ó, ele está chamando a atenção justamente que eu tinha falado com vocês, né? Que tudo dos detalhes que a gente observa na vida tem a ver com a parte, né, dos cones, que tem aquelas, as cores, o verde, o vermelho e o azul, tá bom? Mas aqui eu queria pegar só essa parte gráfica aqui para vocês mesmos, mas até deixa eu parar aqui, ó, que chega um ponto que ele é muito rapidinho, ó. Deixa eu pegar aqui para vocês verem, né? Olha só a incidência da luz. Aqui se forma na retina, né? Com a estrutura membranosa que eu falei com vocês, que é a retina, onde tem a formação da imagem. E aqui se faz, inclusive, de uma maneira invertida, tá bom? E aí, ó, deixa eu pegar aqui. E aí, essa imagem, ela vai ser transmitida para o nosso sistema nervoso central através de impulsos elétricos, né? Que vão ser direcionados e na região do córtex do sistema nervoso, onde nós teremos ali a tradução, tá bom? Mas isso é coisa específica que vocês vão ver do sistema nervoso. Aqui só chamando a atenção, olhem só, quando, né, o nervo óptico ele sai da estrutura ocular e, na verdade, olha só, existe a contralateralidade. Aquela imagem produzida pelo meu olho direito vai ser direcionado para o lado esquerdo. E o inverso é verdadeiro. Formando, inclusive, aqui, ó, reparem esse pontozinho que eu estou chamando a atenção de vocês aqui, é o que a gente denomina de quiasma óptico, tá? Então, isso é importante, né? Uma característica que é essa formação da imagem, olha, que vai acontecer lá no sistema nervoso, onde que a gente leva, né, essa imagem para ela ser elaborada e traduzida, ela vai de uma maneira o quê? Contralateral. Ó. O que é do lado direito, do olho direito, vai para o lado esquerdo do cérebro e o inverso verdadeiro, tá bom? Bem, uma outra, e aqui também, olhem, vou colocar aqui para vocês, deixa eu ver, só um minutinho. Agora vocês estão vendo uma outra imagem, um outro pequeno videozinho também, onde eles estão chamando a atenção, aquilo que eu falei com vocês anteriormente, né? Que tudo que a gente enxerga é a partir de partículas de luminosidade, né? Então, deixa eu... aqui. Então, existe a luminosidade que incide sobre os objetos, e aí nós acabamos, né? Captando a imagem através dessas luminosidades que vão incidir sobre os nossos olhos. Aqui, olha, ele inclusive colocando esses fótons, né, esses pontinhos, a estrutura do cristalino que eu tinha falado com vocês, né? E aqui o ambiente do corpo vítreo. E a formação da imagem na retina. Aqui ele está chamando a atenção, olha, vou até parar aqui. Lembra quando eu mostrei para vocês que na retina é o local onde nós temos as nossas células fotossensíveis, os cones e os bastonetes, né? Sendo os bastonetes as estruturas celulares pelas quais, na verdade, elas são correspondentes, né? As condições sob baixa luminosidade e no caso dos cones, quando a gente tem a distinção da coloração. Então, olhem que só, ele mostrando, né?
que aquela luminosidade ela vai passando, sendo repassada por aquelas células e vai ser levada através do nervo aqui, do nervo óptico. Aqui, aquilo que eu comentei com vocês no vídeo anterior, e isso vai ser gerado, levado até a nossa região do sistema nervoso. Olha só para a gente perceber, né? Literalmente essa passagem. Lembrando, aqui não, aqui depois vocês têm o endereço bonitinho, né? Só chamando, que aí tem toda a parte do som que eu não consigo transmitir aqui para vocês, mas porque também esse ele acaba complementando muito em função de várias coisas que eu já falei com vocês aqui hoje, tá bom? Bem, deixa eu diminuir aqui, agora eu vou passar novamente pro meu slide, tá bom? Aqui. Vocês voltaram a ver os meus slides, tá bom? Olhem só chamando a atenção de vocês, que na hora que a gente fala do nervo óptico, né? Recordando, afinal de contas, fazendo essa associação ao sistema nervoso, né? Nós temos os nervos cranianos, né? E o nervo óptico é o segundo par de nervo craniano, tá? Então, só para fazer essa associação, sei que vocês vão estudar isso posteriormente, em detalhes, mas eu acho que é bom quando o aluno consegue perceber, né, que aquilo que ele está vendo, ou que vai ver lá na frente, já foi dito, enfim, a gente consegue fechar e mostrar que realmente existe conexão com isso tudo, tá bom? Então, depois eu faço a vocês o convite, no meu material tem o endereço desses videozinhos completos, que quem quiser, só para depois complementar, vale a pena, tem áudio, nesses vídeos tem áudio, que fala uma série de coisas que eu comentei aqui com vocês anteriormente, tá bom? Mas que ali para você, para recapitular e para estudar, muitas das vezes eu acredito que seja válido, tá bom? Esses são os dois videozinhos. Aqui para mim é fundamental a parte, né, realmente representativa aqui das ações. Bem, e aí o que eu fiz, eu tô colocando dois exercíciozinhos a respeito de cada um dos órgãos dos sentidos, para a gente poder fixar nesse momento, tá bom? Vou colocar aqui para vocês, são poucas questõezinhas e muito básicas, só mesmo para ajudá-los a fixar o material e fazer com que vocês possam participar, tá bom? Então, olhem só. Questão 1. Entre os anos de 1028 e 1038, Alhazen escreveu sua principal obra, O Livro da Óptica, que, com base em experimentos, explicava o funcionamento da visão e outros aspectos da óptica, por exemplo, o funcionamento da câmara escura. O livro foi traduzido e incorporado aos conhecimentos científicos ocidentais pelos europeus. Na figura retirada dessa obra é representada a imagem invertida de edificações em um tecido utilizado como anteparo. Essa questão, inclusive, viu, gente, eu tirei de uma prova aí externa, viu? Só para vocês perceberem como que, eventualmente, esse material possa ser cobrado, né? Então, se fizermos uma analogia entre essa ilustração, olha só, ele está refletindo, a imagem está sendo produzida de uma maneira invertida nesse tecido. Então, se fizermos uma analogia entre a ilustração e o olho humano, o tecido corresponde a quê? Pensem direitinho e me falem. Aonde que é projetada a imagem que nós enxergamos? Retina. Exatamente, isso mesmo, Daiane. Isso mesmo. Deixa eu até... Ai, fiz coisa errada aqui. Espera aí, gente. Fiz coisa errada. Cliquei e... Como que eu volto isso aqui? Oi, gente. Cliquei errado mesmo. Como que eu faço aqui? Só um minutinho, gente. É retina, tá certinho. Eu só preciso diminuir. O que que eu fiz de errado? Eu cliquei. Ô, pai. Tá, eu vou passar aqui. E voltou.
Nem sei direito o que eu fiz, não, gente. Voltou. Ô, gente, eu vou te falar, viu? Aqui, voltaram a enxergar. Desculpa, viu, gente? É que eu cliquei um negócio ali, queria. Isso, eu quero é marcar, né? Vou fazer o marca-texto. Está certinho. Letra B, que é retina. Reparem, um assunto que é tão simples, né? Que é isso que a gente aqui estuda, que a gente focaliza. Simples, tranquilo. E cai em prova assim, externa, né? E eu chamo a atenção de vocês. O que às vezes fica mais difícil nesses momentos é porque naquele momento de prova externa você está com uma série de outras matérias na mente, né? A que a gente acabou de estudar. Então fica mais fácil, mas para mostrar a vocês maneiras, né, que eles possam cobrar isso que a gente está verificando aqui agora. Na espécie humana, a cor dos olhos se deve à pigmentação onde tem a pigmentação? A gente denomina o quê? Íris. Isso, exatamente. Íris. Ou seja, essas questões são puramente anatômicas, né? Basicamente isso. Olhem só, questão 3. A visão em ambientes de pouca luminosidade é feita no homem. Aí vocês marquem para mim qual que é. Ela é feita por todas as células fotorreceptoras, somente pelos cones, o que dá maior qualidade visual. Ela é feita pelos bastonetes, por bastonetes e principalmente pelos cones, ou por todas as células existentes no cristalino. Isso também a gente... Oi, perdão? É C, bastonetes? Sim, C, bastonetes, certinho, C, bastonetes. Isso mesmo, Daiane. Sabendo tudo sobre os olhos. Porque, como eu falei com vocês, os bastonetes, eles atuam em condições de baixa luminosidade, que é a característica dele. Já no caso dos cones, que dão a gente a característica da coloração, eles são necessários na luminosidade, né? Tá? Então, inclusive, se vocês recordarem, lembram que eu destaquei para vocês a cromatopsia, que é a cegueira diurna? O indivíduo está ali sob luminosidade, mas ele tem prejuízo à visão, e aí ele não consegue enxergar a cor, né? As cores estão muito associadas a uma boa incidência de luminosidade, tá bom? A quarta, se não me engano, eu acho que é a última ou penúltima questão sobre os olhos. A retina é a camada que reveste internamente a câmara ocular. E ela é composta por dois tipos de células, os cones e os bastonetes. De acordo com seus conhecimentos sobre os cones, marque a alternativa errada. Os cones são células menos sensíveis à luz? Os cones são estruturas que possuem a capacidade de discriminar diferentes comprimentos de onda, permitindo a visão em cores? Há 3 tipos diferentes de cones no olho humano, sendo que cada um contém um tipo de pigmento. Ou, em ambientes pouco iluminados, apenas os cones são estimulados. Qual que é a única frase que está errada? AD? Sim, AD. Ela, na verdade, ela é clássico aqui pra gente, porque ela justamente é a contradição, né, em relação ao que foi dito. A gente falou que pouca luminosidade são os bastonetes, né? Então, pouca luminosidade são os bastonetes e não os cones, né? Todas as demais estão certas. Realmente, de uma maneira geral, o que a gente observa? Eles são, né? Eles são ambientes em que dá pigmentação, eles são estruturas que possuem capacidade de distinguir, né? As cores. Então, ambientes pouco iluminados, apenas os cones são estimulados? Não, né? A gente, na verdade, tem a característica dos bastonetes. Deixa eu ver se tem mais. Não. Em termos de pergunta, como eu falei com vocês, ao invés de deixar todo no final, eu coloquei algumas perguntinhas para cada um dos órgãos dos sentidos, tá bom? E aí deu certinho em termos de horário, com o horário, então, agora do nosso intervalo, tá combinado? Vamos para o intervalo. Utilizem os órgãos dos sentidos do paladar,
façam um lanche, né? E já já a gente volta, tá certo? Bom intervalo para vocês. Ok, obrigado.